A história que você está prestes a ouvir é real. Os nomes foram alterados, mas os fatos ocorreram exatamente assim. Não é contada para despertar pena nem para buscar consolo. É contada como um alerta. Porque o que aconteceu com este homem não foi um acidente isolado, nem uma raridade extrema. Foi uma armadilha silenciosa, tão bem construída, que quando finalmente compreendeu o que estava acontecendo, já estava dentro, sem saída clara. O mais inquietante não é o que ela fez, nem mesmo a intensidade da violência emocional que veio depois. O verdadeiramente assustador é o tempo que ele levou para perceber. Meses, anos. Sinais tão sutis que, vistos de dentro, pareciam gestos de amor, interesse ou preocupação. De fora, tudo parecia normal. Inclusive perfeito. Esta é a história de Daniel. Um homem comum, com uma vida estável, decisões razoáveis e uma autoconfiança tranquila. Não estava quebrado, não estava desesperado, não estava procurando que alguém o salvasse. Precisamente por isso, sua história é tão desconfortável. Porque se alguém como ele pôde cair em um relacionamento que quase o destruiu, o que isso diz sobre nossas próprias certezas? Ao longo deste relato, você ouvirá momentos que geram debate, cenas que incomodam e perguntas que não têm uma resposta fácil. Onde o controle começa e o amor termina? Em que ponto a preocupação se transforma em vigilância? Por que alguém inteligente e forte não vai embora quando tudo começa a desandar? Enquanto avança, talvez você reconheça atitudes que já viu antes, talvez em alguém próximo, talvez em você mesmo. E quando chegarmos ao final, vou convidá-lo a compartilhar sua opinião, porque esta história não é totalmente compreendida sem confrontá-la com nossa própria experiência. Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte quem era Daniel antes de conhecê-la, antes que sua vida tomasse um rumo que jamais teria imaginado? Daniel tinha 34 anos e uma clara sensação de equilíbrio. Trabalhava no setor financeiro, tinha um emprego estável, responsabilidades assumidas e uma rotina que, embora não fosse perfeita, lhe dava segurança. Havia comprado seu próprio apartamento, mantinha boas relações com seus amigos de sempre e falava com seus pais com frequência. Não vivia isolado nem arrastava uma história de fracassos sentimentais que o tornasse vulnerável à primeira promessa de afeto. Daniel não se sentia incompleto. Não estava desesperado para encontrar uma parceira, nem buscava alguém que preenchesse um vazio. Simplesmente estava aberto a conhecer outra pessoa e compartilhar sua vida com ela. Essa diferença é crucial. Não era um homem quebrado, nem alguém perdido, nem alguém fácil de manipular à primeira vista. Tinha critério, autoestima e uma ideia bastante clara de quem era e o que queria. Seus amigos o descreviam como alguém tranquilo, reflexivo, pouco propenso a dramas. Não era impulsivo. Pensava antes de agir. Seus pais confiavam em sua capacidade de tomar decisões e respeitavam sua independência. De fora, Daniel parecia exatamente o tipo de pessoa que sabe dizer não quando algo não lhe convém. Por isso, quando mais tarde tudo começou a desandar, ninguém imaginou até que ponto. Nem mesmo ele. Porque costumamos acreditar que as histórias de relacionamentos destrutivos só acontecem com pessoas frágeis ou emocionalmente dependentes. Daniel não se encaixava nesse estereótipo. E aí reside uma das partes mais inquietantes de sua história. Se alguém com uma vida organizada, apoio familiar e confiança em si mesmo pôde ficar preso sem perceber, que garantias temos os demais? Estamos realmente tão protegidos quanto acreditamos diante de certas dinâmicas emocionais? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte como ela era e por que, no início, parecia exatamente o que Daniel estava procurando. Quando Daniel a conheceu, teve a sensação imediata de que ela se encaixava em tudo o que ele acreditava procurar. Ela era autoconfiante, carinhosa, inteligente e tinha uma presença que chamava a atenção sem esforço. Não apenas por sua aparência, mas pela forma como olhava, ouvia
e respondia. Quando se concentrava em alguém, fazia com que essa pessoa se sentisse única, como se durante aqueles minutos nada mais existisse ao redor. Os primeiros encontros foram intensos, não superficiais, mas carregados de conversas profundas. Ela perguntava sobre sua infância, suas ambições, seus medos, seus valores. Recordava pequenos detalhes que Daniel havia mencionado quase sem perceber e os trazia de volta dias depois. Essa atenção o fez sentir algo que não havia experimentado antes: a sensação de ser verdadeiramente visto. Com o tempo, Daniel admitiria que essa intensidade deveria ter sido o primeiro sinal de alerta. Mas quando você está dentro, não é percebida como um aviso. É sentida como conexão, como química, como destino. Tudo parecia fluir com uma naturalidade surpreendente, perfeita demais para ser questionada. Ela também compartilhava seu passado. Falava de relacionamentos anteriores nos quais havia sido ferida, de homens que não souberam valorizá-la, de uma infância difícil que havia conseguido superar. Suas histórias despertavam em Daniel uma mistura de admiração e proteção. Ele começou a pensar que talvez ele fosse quem, finalmente, lhe ofereceria a estabilidade e o respeito que ela dizia não ter tido. Em apenas 3 semanas, ela lhe disse que o amava. Em 2 meses, começou a falar em compromisso, em futuro, em não perder tempo quando você sabe que é a pessoa certa. Daniel sentiu vertigem, mas também se sentiu lisonjeado. Quem não quer acreditar que encontrou algo excepcional? A pergunta é inevitável. Em que momento a intensidade deixa de ser romantismo e se torna um sinal de perigo? Como distinguir entre uma conexão profunda e uma pressa que esconde algo mais? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte como essa intensidade começou a separar Daniel de seu ambiente sem que ele percebesse? A velocidade com que o relacionamento avançava começou a surpreender até Daniel. Em questão de semanas, ela falava em morar juntos, em planos de longo prazo, em decisões que normalmente são tomadas com o tempo. Não o apresentava como uma imposição, mas como uma lógica inevitável. Quando você está com a pessoa certa, dizia ela, não há motivo para esperar. E essa frase, repetida com suavidade, começou a se infiltrar. Ao mesmo tempo, surgiram os primeiros comentários sobre seu círculo. Nada direto, nada agressivo. Apenas observações aparentemente inocentes. Ela se perguntava por que alguns de seus amigos não pareciam tão entusiasmados com o relacionamento. Comentava que sua mãe às vezes soava distante quando falavam dela. Daniel, sem perceber, começou a justificá-la. Pensou que talvez os outros não a conhecessem o suficiente. Pouco a pouco, essas observações se transformaram em dúvidas plantadas com cuidado. Ela dizia sentir-se desconfortável quando Daniel passava tempo com certas pessoas. Não o proibia. Simplesmente ficava triste. Mostrava-se magoada. E Daniel, querendo evitar conflitos, começou a escolher. Não por obrigação, mas por culpa. Cancelou planos. Respondeu menos mensagens. Disse a si mesmo que era algo temporário. O perigo desse processo é que não acontece de repente. Não há uma discussão clara, nem uma linha que é cruzada de forma evidente. Tudo acontece em silêncio, envolto em gestos de afeto. Daniel continuava acreditando que tinha o controle, que se algo não lhe agradasse, poderia dizer mais tarde. Mas, enquanto isso, seu mundo ia se estreitando. Cada decisão parecia pequena, cada renúncia insignificante, e, no entanto, vistas em conjunto, formavam um padrão. Um que só é reconhecido quando já está completo. Em que momento ceder para evitar um conflito se torna perder terreno sem perceber? Até onde é normal se adaptar por amor? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte o que aconteceu quando finalmente decidiram se casar e como tudo começou a mudar de forma mais evidente. O casamento chegou antes que Daniel tivesse tempo de processar completamente o que estava acontecendo. Não foi uma decisão impulsiva, pelo menos não na aparência. Conversaram sobre isso,
Fizeram planos, convenceram os outros de que simplesmente estavam certos do que queriam. De fora, parecia uma história de amor intensa, mas feliz. De dentro, Daniel sentia uma mistura difícil de nomear. Ilusão, sim, mas também uma inquietação que preferia ignorar. Após o casamento, nada mudou drasticamente. De fato, por um tempo, tudo pareceu melhorar. Ela se mostrava atenciosa, carinhosa, envolvida. Daniel pensou que suas dúvidas anteriores haviam sido exageradas. No entanto, começaram a surgir pequenos detalhes que ele não soube interpretar no momento. Perguntas que soavam como interesse, mas que se repetiam com muita frequência. Comentários sobre como ele se vestia, como falava com outras pessoas, como gerenciava seu tempo. No início, Daniel viu isso como ajustes normais de convivência. Duas pessoas se adaptando. Ela dizia se preocupar com ele, com sua imagem, com seu bem-estar. E ele, querendo ser um bom marido, começou a ceder. Mudou hábitos. Explicou decisões que antes não precisavam de explicação. Justificou ações cotidianas como se tivesse que prestar contas. O mais desconcertante era que cada vez que Daniel tentava expressar desconforto, ela reagia com surpresa ou tristeza. Dizia-lhe que ele estava exagerando, que só queria ajudá-lo, que tudo o que fazia era por amor. E essa resposta o desarmava. Ele começou a se perguntar se o problema era ele, se estava sendo injusto ou sensível demais. Sem perceber, Daniel começou a duvidar de seu próprio critério. E quando isso acontece, o terreno se torna instável. Porque o controle nem sempre vem com ordens claras. Às vezes, ele se instala através da confusão. Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte quando ocorreu a primeira explosão aberta e como começou o verdadeiro ciclo da violência emocional. A primeira explosão não foi como Daniel a havia imaginado quando pensava em uma discussão grave. Não houve gritos descontrolados nem agressões. Foi algo mais frio e, precisamente por isso, mais perturbador. Tudo começou por um detalhe mínimo, uma conversa trivial que ela interpretou como uma falta de respeito. De repente, seu tom mudou. Passou da reprovação contida para uma acusação direta. Daniel ficou desconcertado, tentando entender em que momento havia cruzado uma linha que ele nem sequer sabia que existia. Quando tentou se defender, ela o interrompeu. Disse-lhe que ele sempre fazia o mesmo, que nunca pensava em como ela se sentia. Cada frase estava carregada de uma certeza absoluta. Não havia espaço para nuances. Daniel, surpreso, procurou acalmar a situação. Mas quanto mais explicava, mais o ambiente ficava tenso. No final, foi ele quem pediu perdão, não porque acreditasse ter feito algo terrível, mas porque queria que tudo voltasse ao normal. Depois veio a segunda fase. As desculpas dela, as lágrimas, as promessas de que não aconteceria novamente. Disse que estava estressada, que havia tido um dia ruim, que às vezes suas emoções a dominavam. Daniel quis acreditar nela. Pensou que aquilo era uma exceção, algo pontual. Durante alguns dias, até semanas, o relacionamento pareceu entrar em uma espécie de lua de mel renovada. Ela era afetuosa, atenciosa, quase agradecida. Daniel sentiu alívio. Disse a si mesmo que todos os casais discutem e que o importante é saber se reconciliar. O que ele ainda não entendia era que acabara de entrar em um ciclo. Tensão acumulada, explosão, arrependimento, calma. Um padrão que, com o tempo, se repetiria uma e outra vez, cada vez com mais intensidade e menos pausas. E aqui surge uma pergunta incômoda. Se depois de cada explosão vem o arrependimento, como saber se se trata de um erro humano ou do início de algo muito mais perigoso? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe mostre como esse ciclo começou a isolar completamente Daniel de seu mundo exterior. Com o passar dos meses, o ciclo começou a deixar marcas visíveis na vida de Daniel. Não se tratava mais apenas de discussões dentro de casa. Seu mundo exterior começou a desaparecer pouco a pouco. As visitas a amigos tornaram-se desconfortáveis.
Sempre havia um comentário, um olhar, uma tensão difícil de explicar. Ela dizia sentir-se ignorada, deslocada, maltratada. Daniel, exausto pelos conflitos, começou a evitar essas situações. As ligações com sua família diminuíram. Não porque alguém o proibisse, mas porque depois sempre vinha uma discussão. Ela analisava cada palavra, cada tom, cada risada. Perguntava o que haviam dito exatamente, por que ele precisava falar tanto com eles, se acaso ela não era suficiente. Daniel se viu justificando coisas que antes eram normais, como ver seus pais ou sair com um amigo de longa data. Quando alguém próximo expressou preocupação, ela reagiu com indignação. Disse que estavam manipulando-o, que não respeitavam o relacionamento deles, que queriam separá-los. Daniel ficou preso no meio. Para evitar mais problemas, decidiu calar-se. Parou de compartilhar o que acontecia. Pensou que assim protegeria a todos. O isolamento não veio com uma ordem clara. Veio com cansaço, com a sensação de que era mais fácil renunciar a uma parte de sua vida do que enfrentar uma nova discussão. E quando percebeu, já não tinha a quem recorrer. As pessoas que antes teriam notado algo estranho já não estavam tão próximas. Sem apoio, sem contraste, a versão da realidade que ela impunha começou a ganhar força. Daniel duvidava de suas percepções, de suas lembranças, até de suas emoções, e essa é uma das consequências mais perigosas do isolamento. Quando não há ninguém que lhe devolva um reflexo diferente, você começa a acreditar que tudo é culpa sua. Em que momento o silêncio se transforma em uma jaula? Quanto se pode perder sem notar? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte como o controle passou do emocional para o físico e explícito? O passo seguinte não veio de repente, mas quando aconteceu, Daniel sentiu que algo havia se quebrado definitivamente. O controle deixou de ser apenas emocional e começou a se manifestar de forma mais explícita. Ela queria saber onde ele estava o tempo todo. Pedia explicações detalhadas se ele chegava tarde. Revistava seu telefone com a desculpa de que não havia segredos entre pessoas que se amam. Daniel, cansado de discutir, começou a ceder também nisso. As cenas tornaram-se mais intensas. Já não se limitavam a reprovações ou silêncios prolongados. Surgiram ameaças veladas, frases que se cravavam como agulhas. Ela dizia que, se ele a deixasse, se certificaria de que todos soubessem o tipo de pessoa que ele era. Insinuava que ninguém acreditaria nele, que ela saberia como se apresentar como a vítima. Daniel começou a sentir medo, não tanto físico, mas social. Medo de perder sua reputação, seu trabalho, sua relação com a família. Em uma ocasião, durante uma discussão, ela se aproximou demais. Não o agrediu, mas seu corpo bloqueou a saída. A mensagem foi clara, sem necessidade de palavras. Daniel compreendeu que a linha estava se deslocando. Aquilo já não era apenas um relacionamento conflituoso. Era uma situação de controle e coerção. O mais desconcertante era a rapidez com que ela mudava depois. Minutos mais tarde, mostrava-se tranquila, até carinhosa. Agia como se nada tivesse acontecido. Daniel, desorientado, duvidava de sua própria interpretação. Perguntava-se se estava exagerando, se havia entendido mal a situação. Esse vai e vem constante, entre o medo e a calma aparente, acabou por desgastá-lo profundamente. Vivia em alerta permanente, medindo palavras e gestos, tentando antecipar reações. Quando o medo se instala sem agressões visíveis, como se demonstra que algo está errado? Em que momento uma ameaça implícita pesa tanto quanto uma explícita? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe explique por quê, apesar de tudo, Daniel não foi embora quando ainda podia? De fora? A pergunta parecia simples. Muitos a fariam depois. Por que ele não foi embora antes? Por que não estabeleceu um limite claro? Por que não pediu ajuda quando os sinais já eram evidentes? Mas de dentro, a resposta era muito mais complexa. Daniel não ficava porque não via o perigo.
mas porque o perigo havia se misturado com a culpa, a esperança e o medo de uma forma quase impossível de separar. Cada vez que pensava em ir embora, surgia a dúvida. Ela lhe dizia que sem ele não conseguiria seguir em frente, que estava destruída por dentro, que ele era a única coisa estável que tinha. Outras vezes, o discurso mudava e se tornava acusação. Ela o lembrava de tudo o que havia feito por ele, tudo o que havia sacrificado. Daniel sentia-se responsável. Pensava que ir embora seria abandoná-la em seu pior momento. Também havia o medo de não ser acreditado. Em sua cabeça ressoava uma ideia constante. Ninguém pensaria que ele era a vítima. Temia que, se falasse, ela se adiantasse com sua própria versão, uma versão em que ele ficaria como o agressor frio e insensível. A vergonha o paralisava. Como explicar que um homem adulto, com uma vida estável, se sentia preso em seu próprio casamento? A isso se somava algo ainda mais sutil: a normalização do sofrimento. Daniel havia se acostumado a viver em tensão. O anormal havia se tornado rotina. Começou a pensar que talvez todos os relacionamentos fossem assim, que o amor implicava sacrifício constante, que suportar era uma forma de compromisso. E enquanto isso, ele continuava esperando por uma mudança. Recordava como ela havia sido no início. Agarrava-se à ideia de que essa versão poderia voltar se ele fizesse as coisas direito, se fosse mais paciente, mais compreensivo, menos conflituoso. Quantas pessoas permanecem em situações destrutivas, não por fraqueza, mas porque foram convencidas de que não tem outra opção, quando o amor se torna uma jaula que parece impossível de abrir. Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte como esse desgaste terminou provocando-se o colapso total de Daniel? O corpo de Daniel começou a reagir antes que sua mente aceitasse a gravidade da situação. Dormia mal. Acordava com o coração acelerado, como se algo terrível fosse acontecer, mesmo nos dias em que não havia discussões. Perdeu peso sem querer. A concentração no trabalho tornou-se um esforço constante. Cometia erros simples que antes não teria tolerado em si mesmo. Os sinais físicos se misturavam com uma sensação persistente de esgotamento. Daniel sentia-se cansado mesmo depois de descansar. Vivia em um estado de alerta permanente, antecipando conflitos, medindo cada palavra, cada gesto. Sua mente nunca parava. O medo havia se instalado como um ruído de fundo constante. No plano emocional, começou a sentir-se vazio. Já não experimentava alegria nem entusiasmo. As coisas que antes lhe davam prazer deixaram de fazer sentido. Culpava-se por não ser capaz de consertar a situação, por não estar à altura do que ela esperava. Cada reproche o confirmava nessa ideia. Algo estava errado nele. Em mais de uma ocasião, pensou em pedir ajuda profissional, mas a ideia o assustava. Temia que alguém lhe dissesse que ele estava exagerando, ou pior ainda, que confirmasse que seu casamento era um fracasso irreversível. Então, ele seguiu em frente, funcionando no automático, como se sua vida tivesse se reduzido a sobreviver ao dia seguinte. O colapso não veio com um único evento dramático. Veio como uma soma de pequenas rachaduras que, juntas, fizeram com que tudo desabasse. Quando Daniel percebeu que já não se reconhecia, entendeu que havia chegado ao fundo do poço. O que acontece quando o corpo começa a gritar o que a mente se recusa a aceitar? Quantas pessoas confundem a sobrevivência com continuar vivendo? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte o que o levou finalmente a tomar a decisão de se divorciar e o que aconteceu depois. A decisão de se divorciar não veio como um ato de coragem repentino, mas como um último recurso. Daniel não acordou um dia se sentindo forte. Chegou a um ponto em que entendeu que ficar significava desaparecer completamente. Não foi uma conversa tranquila, nem um acordo mútuo. Quando ele falou em se separar, a reação foi imediata e feroz. Ela passou da incredulidade à fúria em questão de minutos. Acusou-o de traição, de egoísmo,
de destruir tudo o que haviam construído. Depois veio a ameaça direta. Disse-lhe que não iria embora em silêncio, que se certificaria de que todos soubessem a versão dela. Daniel sentiu o medo retornar com mais força do que nunca. Não se tratava mais apenas do relacionamento. Tratava-se de sua vida inteira. Nas semanas seguintes, o conflito se deslocou para fora de casa. Ela contatou pessoas do seu círculo, distorcendo fatos, apresentando-se como a vítima abandonada. Daniel começou a notar mudanças no tratamento no trabalho, olhares diferentes, silêncios desconfortáveis. Algumas amizades se afastaram sem explicações. Outras lhe fizeram perguntas carregadas de suspeita. A pressão era constante. O processo legal tornou-se uma extensão do abuso. Cada trâmite era utilizado para manter o controle, para atrasar, para desgastá-lo emocionalmente. Daniel sentia que nunca terminava de escapar. Embora já não vivessem juntos, ela continuava ocupando espaço em sua mente e em seu dia a dia. Houve momentos em que se arrependeu de ter dado o passo. Pensou que talvez tivesse sido mais fácil continuar suportando. Mas essa ideia durava pouco. Bastava recordar como se sentia antes de decidir sair para entender que não havia volta. O divórcio o libertou legalmente, mas abriu uma nova batalha. Uma que o obrigou a enfrentar não apenas ela, mas a incompreensão de muitos. Que preço se paga quando romper o silêncio significa expor-se a um julgamento público? Quantas pessoas renunciam à sua liberdade por medo do que virá depois? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe conte como foi a vida de Daniel depois de sair desse relacionamento. Quando o divórcio foi formalizado, muitos pensaram que o pior já havia passado, que Daniel poderia recomeçar, respirar tranquilo e deixar para trás aquela fase. Mas a realidade foi muito diferente. Embora o relacionamento tivesse terminado no papel, seus efeitos continuavam presentes em cada canto de sua vida. A liberdade legal não trouxe paz imediata. Daniel mudou-se para outra área da cidade, mudou rotinas, evitou lugares conhecidos, reduziu ao mínimo sua vida social. Não o fazia por escolha, mas por uma sensação constante de ameaça invisível. Qualquer mensagem desconhecida, qualquer ligação inesperada, o colocava em alerta. Dormia melhor do que antes, mas nunca completamente. Seu corpo continuava reagindo como se o perigo pudesse reaparecer a qualquer momento. Começou terapia quase em segredo. Custava-lhe colocar em palavras o que havia vivido. Às vezes, duvidava de si mesmo até ali. Perguntava-se se realmente havia sido tão grave, se não estava exagerando. Esse questionamento interno era uma das sequelas mais profundas. O relacionamento havia corroído sua confiança a ponto de fazê-lo duvidar de sua própria memória. Reconstruir laços também foi difícil. Algumas amizades não voltaram. Outras retornaram com cautela, sem saber muito bem o que dizer. Daniel aprendeu que nem todo mundo está preparado para ouvir esse tipo de história. Falar de abuso emocional, e ainda mais do ponto de vista de um homem, incomodava. Com o tempo, começou a reconhecer pequenos avanços, momentos de calma, decisões tomadas sem medo, pensamentos próprios que já não precisavam de validação externa. Não era uma recuperação linear, mas era real. Sair de um relacionamento destrutivo não significa deixá-lo para trás imediatamente. Às vezes, a verdadeira saída começa depois, quando é preciso se reconstruir por dentro. Quanto tempo é necessário para voltar a confiar em si mesmo? E o que acontece quando a ferida não é visível, mas continua doendo? Quer que eu continue com a próxima parte e lhe mostre quais são os sinais de alerta que Daniel aprendeu tarde demais a reconhecer? Com distância e terapia, Daniel começou a reconstruir a história de outro lugar. Não para se punir, mas para entender. Foi então que as peças se encaixaram. Os sinais sempre estiveram ali, mas apareceram disfarçados de amor, de interesse, de compromisso. Não eram agressões nem gritos desde o início. Eram gestos sutis, palavras cuidadosamente escolhidas. A intensidade excessiva foi a primeira.
A sensação de conexão imediata, de urgência emocional, de não precisar de tempo. Depois, veio a necessidade constante de validação, a exigência de estar sempre disponível, o desconforto diante de qualquer limite. Cada vez que Danielle tentava impor ela interpretava como rejeição. Outro sinal foi a forma como ela falava de seus relacionamentos passados. Sempre havia um culpado externo. Sempre alguém que a havia traído ou machucado. Naquele momento, Danielle via isso como uma história de sofrimento. Mais tarde, entendeu que também era um aviso sobre a falta de responsabilidade emocional. O isolamento progressivo foi outra chave. Comentários negativos sobre amigos e família, dúvidas plantadas com suavidade, a ideia constante de que eles não entendem o nosso relacionamento. Nada explícito, tudo insinuado. Quando Danielle começou a se afastar de seu círculo, o controle já estava funcionando. Também havia a inversão de papéis. Depois de cada conflito, ela acabava sendo a vítima. Suas reações eram justificadas, enquanto as emoções de Danielle eram minimizadas ou ridicularizadas. Pouco a pouco, ele deixou de confiar em sua própria percepção. Esses sinais geralmente não aparecem juntos nem de forma evidente. Eles se acumulam e, quando se normalizam, deixam de parecer perigosos. Por isso, são tão difíceis de reconhecer a tempo. A pergunta incômoda é inevitável. Quantas pessoas estão agora mesmo interpretando um sinal de alarme como uma prova de amor? Quantas histórias como a de Danielle estão sendo escritas sem que ninguém as chame pelo nome? Quer que eu continue com a última parte e fechemos esta história com a mensagem final e o convite ao debate? A história de Danielle não termina com uma vitória clara nem com uma moral confortável. Termina com uma compreensão mais profunda de algo que muitas vezes preferimos não encarar. O abuso emocional nem sempre deixa marcas visíveis, nem sempre se encaixa nos estereótipos que temos na cabeça. E por isso mesmo, pode passar despercebido durante anos. Danielle não compartilha sua história para apontar uma pessoa específica, mas para quebrar uma ideia perigosa: que apenas certos perfis podem se tornar vítimas. Sua experiência demonstra que qualquer um pode ficar preso em uma dinâmica destrutiva se ela for construída devagar, com palavras suaves e gestos que se confundem com amor. A inteligência, a estabilidade ou a força de caráter não são garantias absolutas. Há também uma mensagem incômoda para a sociedade. Quando um homem fala de abuso emocional, muitas vezes ele se depara com silêncio, incredulidade ou zombaria. Essa falta de reconhecimento prolonga o dano e faz com que muitas pessoas escolham calar-se. Danielle aprendeu que sair não é apenas se afastar de um relacionamento, mas enfrentar preconceitos profundamente arraigados. Hoje, com mais distância, ele entende que contar sua história é uma forma de recuperar o controle, de dar um nome ao que viveu, de lembrar que colocar limites não é egoísmo e que o amor não deveria gerar medo constante nem anular a identidade de ninguém. Esta história não pretende dar-lhe respostas prontas, mas sim abrir uma conversa necessária. Talvez você tenha se reconhecido em algum trecho. Talvez tenha pensado em alguém próximo. Ou talvez não concorde com tudo o que ouviu. Seja como for, convido você a compartilhar sua opinião nos comentários. Onde você acredita que está a linha entre o amor intenso e o controle? Por que você acha tão difícil reconhecer essas dinâmicas a tempo? Falar sobre isso é o primeiro passo para que histórias como esta não se repitam em silêncio.